Começa agora. Mundial. Ai, obrigada, você autografou. Entrevistas, prestação de serviços e muito mais. Mundial e você. Um programa todo seu. Com Samira Chaine. Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nos próximos minutos aqui na Vibe Mundial. Hoje eu estou recebendo aqui um parceiro da Vibe Mundial. Já foi comunicador, é sempre entrevistado por aqui. Javier Menezes, muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde para vocês. Boa tarde a todos, bem-vindo, viu? Tô feliz com a tua presença Legal. aqui, principalmente porque nós temos um novo filhinho seu novo aqui. filhinho, esse é o O quarto. quarto. E, na verdade, é o livro Ele é complemento do Quirologia. Eu imaginei. Quirodiagnóstico Gnóstico. e análise podal Isso. é o lançamento. Exatamente. E ele é ele complementa... Uma extensão do Assim. Quirologia, uma ciência da Quirologia. Tá. Por quê? A ciência da Quirologia ela vem como sendo um livro básico de introdução para as pessoas que querem aprender a fazer leitura de mão. A nível científico, não confundir com mancia. A mancia ela fica como um capítulo de adivinhação ou meio lado mediúnico, que seria um estágio muito lá para frente, onde o indivíduo acaba desenvolvendo isso. É como no tarô. Você aprende primeiro a interpretar as cartas, o bonequinho está virado para a esquerda, para a direita, Microfone, Tá. Javier. esquerda para a direita, presente e futuro. Depois disso você tem o lado mental, onde você vai fazer a associação das três cartas. E por último você entra com o lado mediúnico, você joga as três cartas e muitas vezes você já não está vendo mais as três cartas. Aham. Na quirologia também pode acontecer isso, que seria você tem um embasamento científico do que é, por exemplo, uma linha de coração cheia de correntinhas. Na hora que você começa a falar das correntinhas, você entra dentro da história da pessoa. Perfeito. Mas tem um lado científico, não é um lado de adivinhação. E do lado do quirodiagnóstico, eu venho praticamente mostrando, né, toda a parte de doenças. Assim como no primeiro eu relatei um histórico que aconteceu em 83, onde praticamente foi feita uma interpretação dessa mão minha, onde por volta dos 40 anos aqui parece que está esgarçando. Uhum. Eu tinha 29 anos. Você vai se ligar que com 40 anos você vai morrer? E como que você sabia que aí seria com Porque os 40 esse trecho anos? aqui você tem como ir dividindo de 10 em 10, aqui dá 40 anos. Ok. Quando chegou 40 anos, numa sexta-feira, eu sofri um acidente e a mão limpou e quebrou a linha aqui. Você não tinha conhecimento da quirologia Não, eu na tinha época? conhecimento, assim, eu praticava, inclusive, com alguns dos pacientes que eu tirava, acompanhava a evolução psicológica deles, a parte emocional, como é que ficava, por exemplo, uma linha de coração limpa, você está vivendo uma vida emocional tranquila. Apareceu uma correntinha na mão, você tem problemas emocionais muito complicados. Socorro, né? né? Depois eu vou olhar minha mão. Então, foi acompanhando isso. Em 97, de vítima, eu é que tinha que praticamente indenizar a empresa de ônibus que me atropelou. Tá. Daí para frente, a mão começou a fluir, evoluir normalmente, Você né? regenerou Isso. sua mão. E aí, daí para frente, começou tudo de novo. Tá. É como se você tivesse Renascido tido uma de novo. nova né? vida. Então, assim, olha como é que a linha ficou mais fininha, ficou mais sutil. Aqui já começou a querer soldar de novo. Então, essa mão aqui é a mão onde tem o acidente. Quebrou aqui no meio, a linha de destino. E olha como é que ela ficou na mão esquerda, na mão direita. Ok. Ela dividiu, ela parou aqui, 40 anos, e começou uma nova linha aqui. Uma nova vida. Uma nova vida. E aí, as pessoas já viram, eu dava muito curso na Nirvana, junto com a Beth Frati, e eu resolvi transformar a apostila que eu usava num livro. Então, eu criei um curso com a ciência da quirologia, o primeiro livro. E aí me chamou a atenção que no ano passado, no começo assim, eu tenho feito sempre as leituras de mão e acompanhado o que está acontecendo na minha mão. Quando foi no dia 7/2,
eu tive essa primeira imagem que vocês vão ver, quem tiver vídeo. vendo o livro ou comprando ou assistindo o vídeo, eu percebi que na área de pulmão, que tem um gráfico que vocês vão ter no livro, onde indica, praticamente vocês vão encontrar essa folha aqui, impressa no livro, onde a área de pulmão, brônquio, toda essa região... Tem o mapa da mão aí. Isso. Onde vocês vão seguir todo tipo de probabilidade de coisas que vocês possam estar passando. Seria na página 35, vocês vão encontrar esse mapa para se guiar. E aí, o que aconteceu? Eu achei estranho, que começou a formar alguns asteriscos na linha de pulmão, na linha da mão esquerda e jogando para a mão direita. Na esquerda anuncia o que você vai estar passando e na direita concretiza. Quando foi no dia 25/9 do ano passado... O que aconteceu? Eu fiquei sem respiração, dei entrada na UBS, da UBS me reteram, transferiram para a área de Covid e eu fiquei retido tratando de Covid. Então, assim, eu aproveitei essa situação, fiz os borrões da mão e depois o estrago que ficou um esbranquiçado nessa região. No dia 1/10, me liberaram e ainda tem o acompanhamento que faz, toda a parte de Covid, que assim, as pessoas estão brincando com o lado da Covid, só do lado clínico no momento, mas tem o pós-Covid. As sequelas que você convive durante muito tempo, a respiração, você tem que fazer exercício respiratório para voltar a ganhar ritmo. Tem gente que fica com problema, não consegue caminhar, então tem que fazer exercícios, tal. E aí resolvi, falei, vou mostrar num outro capítulo do quirodiagnóstico que a gente pode estar identificando doenças genéticas na mão direita, na esquerda, e observando a mão direita, como é que essas doenças estão se manifestando. E eu consigo, a partir daí também, na hora que a gente olha para a mão esquerda, eu consigo entrar num processo de prevenção e amenizar o que vai acontecer? Só que assim, a prevenção que a gente tinha da Covid, você não tem. Não. Né? Tem um monte de historinhas que a gente escuta aí, que toma isso, toma aquilo, corre para lá, corre para cá, vacina, não vacina, o melhor funciona, é aumentar não funciona. A imunidade para o corpo então, responder. Sol, toma sol, coisa e tal. Mas você acaba passando por uma situação. Então, dentro dessa situação, você trabalha com as linhas, trabalha tudo que posso fazer. E durante a internação, eu olhava para a mão, eu olhava para a outra, vou trabalhar esses asteriscos, vou riscar com a unha direto para catar fora daqui o mais rápido possível. Ô, Javier, quando aparece algo na mão esquerda... Esquerda é o que vem anunciar que você vai passar. A direita confirma. Se simplesmente apareceu e sumiu, tranquilamente. Por exemplo, nós temos um exemplo... Não quer dizer que vá ter. Que vá ter. Por exemplo, essa mão aqui, no final, nós temos uma característica na mão, na linha de cabeça. Quando aparece esse asterisco, o indivíduo estará manifestando Alzheimer ou Parkinson. Tá, e aqui é a mão de um homem de 91 anos. Por acaso, essa mão é a mão do meu pai. Ok. Ele teve Parkinson a partir dos 83 anos. Ele começou a abrir o asterisco, então significava que ele não iria morrer de Parkinson. Porém, ele pegou uma infecção hospitalar. Em 25 dias ele partiu. Então, assim, se não tivesse tido essa infecção hospitalar, ele estaria vivo até hoje. Tranquilamente. Consciente, fazendo tudo, medicado, tão tranquilamente. Porque esse asterisco é um indicativo... Isso. O asterisco abriu, significa, ele formou um triângulozinho no meio do asterisco, você passou pela situação tranquilamente. Tá. Se o asterisco mantém fechado, corre que a coisa está feia. Então, assim, na leitura, a gente encaminha o indivíduo, pede para o indivíduo procurar um cardiologista, um ortopedista, o que tiver acontecendo que a gente identifica, não que a gente vá assustar o indivíduo. Está apresentando uma tendência na linha tal de um possível, vamos colocar, uma linha de coração onde você tem muitas correntinhas. Toda vez que você fica nervosa, você aumenta insulina, joga insulina na circulação sanguínea, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a pressão, aumenta o sangue, explode para tudo quanto é lado. Então, vamos procurar um cardiologista para avaliar a bomba chamada coração.
Ou você vai tomar uma medicação onde você baixa a sua tensão, onde você aprenda a ser mais calma, ou vai fazer um yoga, uma meditação, alguma coisa que faça com que você tenha um equilíbrio emocional, onde essas correntinhas vão estar sumindo da tua mão e somem tranquilamente. Além de ter a técnica, que usando a técnica de Masaru Emoto, das moléculas de água, eu comecei a usar caneta com gel, que tem água, e cores. Então eu posso trabalhar com uma cor, por exemplo, a linha de coração nunca se deve pintar de vermelho, principalmente quem tem correntinha. Então eu vou pintar essa linha com um lilás, por exemplo, para transmutar essa emoção, toda essa forma explosiva que a pessoa tem. Então ela vai começar a trabalhar toda essa linha com a linha lilás. Isso seria um processo terapêutico. Processo terapêutico. Estou usando a cromoterapia. Isso. Então, nesse livro aqui tem Garayevsky prova, que faleceu agora em dezembro, que era o russo, que conseguiu provar que através do som você pode mudar as moléculas e mudar os cromossomos. Assim como Masaru Emoto utilizou com a água. Assim como também eu uso a mesma explicação de técnica na arte do benzimento. Através da verbalização de uma oração, a frequência que você emite, você muda o bento novamente para o indivíduo. Você afasta o negativo e coloca uma energia positiva. Na quirologia, a partir do momento que você está lendo a linha das mãos do indivíduo, aqui a tua linha de coração tem muitas correntinhas. Então, vamos transmutar essa linha com a cor lilás para que você comece a ter mais equilíbrio. Uma criança que tem problema de aprendizagem, você vai pintar a linha de cabeça com a cor amarela. Para que o amarelo vai fazer com que ele tenha mais concentração, raciocínio. Então você tem um monte de coisas. Linha da vida, verde, para dar saúde para essa pessoa. Linha de destino, você pode pintar ela de azul, você pode pintar de preto, você pode pintar de vermelho. Se o indivíduo está bem, assim, atualmente, se você olhar as mãos das pessoas que estão em casa trancadas, você praticamente tem um indivíduo com falta de linha de destino. Mas ele está trabalhando online. Mas qual é a perspectiva dele de futuro? Nenhuma. Então a linha de destino está apagando. De cabeça também está apagando, porque ele não está conversando com ninguém. Linha de coração cheia de explosão de correntes. Porque não socializa? Porque não está socializando. Você não tem abraço, você não tem carinho, você não conversa com as pessoas, você não está amando as pessoas. E muitos estão em casa brigando feito gato e rato dentro de casa. Ou totalmente. Sozinhos. Então, as mãos estão mostrando assim muitas coisas importantes durante esse momento. Então, a transmutação com as cores é uma coisa assim muito importante. Tá? E transmuta mesmo, né? Tem alguma cor que a gente pode utilizar? Se eu não sei qual é a cor que eu posso utilizar, alguma? Bom, no caso, por exemplo, quando eu faço uma leitura e eu não estou com as canetas, eu uso a caneta azul Bic normal, tá? E eu, a partir do momento que eu dou o comando, mostro para a pessoa, você tem uma ilha, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, as correntes que você tem nessa mão. Tem um exemplo aqui que tem uma ilha bonitinha aqui pra gente ver. Essa mão de uma moça é cheia de correntes, né? As correntes nessa mão aqui, tá? Então, quando fala em corrente, são essas linhas que vocês têm aqui, tá? Nós estamos no rádio, aqui aonde? Na página 128, para quem tiver o livro, vai ver o início de correntinhas. Então, demonstra uma parte cardíaca. E o que é uma ilha? Você fica andando em volta das margens da ilha, tentando uma saída. Aí ela não fecha. Todo aquele problema que o indivíduo tem, ele está remoendo aquilo direto e reto. Ele não consegue ter uma solução. Então, o que a gente faz? Vamos criar uma ponte, onde você sai de um canto ao outro, criando uma ponte. Você vai passar e dar continuidade no caminho que você está fazendo. E eu posso criar essa ponte através de um traço? Pode, que você vai criar uma linha em cima da ilha. Então, você transpassa isso, é como se você estivesse passando em cima do minhocão. Você quer saber o que está acontecendo lá embaixo? Não, te interessa ir de um lado até lá embaixo, no fim do minhocão. Ou quando você passa na Avenida do Estado, onde você tem o rio e você está em cima do trólebus ali em cima. Você quer saber que lá embaixo tem um rio
que enchia antes do Maluf fazer tudo aquilo. Não, você está resolvendo o problema. Então, essa reta faz com que você saia dessa situação. Então, Olha. esqueça também mágoas que a pessoa tem, traumas que a pessoa tem. Quantas pessoas ficam guardando rancor, raiva, ódio? Então, além de você trabalhar o perdão da pessoa na hora que você está mandando ela criar isso, Tá. você tem a oração do perdão, que você pode começar a perdoar todas essas pessoas que te fizeram, te deixaram mágoas, te deixaram histórias que você não está querendo resolver. Então, vamos resolver isso hoje. Vamos criar uma reta, você vai embora, continue em frente, esquece. Então não é só olhar para a mão, né? Tem Não. vários outros processos que eu Isso. posso fazer junto com essa né? leitura. E aí nós temos também um presentinho que eu dei para vocês, na página 138, a mão do Chico Xavier, que foi feito um borrão em 1937. Então dá para a gente analisar toda a história do Chico, como é que era a mãozinha dele. Era uma mão fogo, os dedinhos gordinhos, tortos. Então ele tem toda uma característica assim de querer ajudar as pessoas. Mão fogo é aquela que... tem um cara ali que está precisando de alguma coisa. Ele vai lá, se mete na vida do cara para ajudar. Tá. Então, ele quer fazer de tudo para resolver o problema. Chico tinha muito esse tipo de característica, né? E como o livro se baseia em cima do trabalho que eu aprendi com a doutora Charlotte, ela trabalhava com mãos de primatas e pacientes psiquiátricas. Tá. Então, na página 139, nós temos uma mão de um chimpanzé para a gente comparar o borrão com o borrão humano. Bem parecido, com uma mão A humana. diferença é que o chimpanzé e o gorila, o orangotango, eles não têm o polegar totalmente desenvolvido. Sim. Mas se você olhar a parte óssea, essa parte da falange distal, que nós estamos dentro do Monte de Vênus, guardada, A parte mais gordinha da mão. ele tem as 3 falanges expostas, porém ele não tem o movimento de pinça. Por causa desse dedo Do mais dedo ser curtinho. curto, ele não consegue fazer. Alguns macaquinhos estão conseguindo fazer repetições de movimentos pré-históricos nossos. Pegar pedra com as 2 mãos e bater para quebrar castanhas. E forma fila lá atrás para quebrar castanha. Aquele que tem a habilidade de quebrar a castanha, ele quebra e cobre uma parte. Ele quebra e cobre uma parte. O espertinho. O espertinho. Se você comparar a mão de um gorila de 6 anos e uma mão de um psicopata de 28 anos, Ai. praticamente é a mesma composição. Porém, o raciocínio humano, com o caso de esquizofrenia, ele tem comprometimentos onde ele apaga a linha de coração, ele apaga a linha de vida, fica bem complicada, e a linha de cabeça dele Não existe. não existe em função da medicação, em função de surtos. Então, ele vai apagando o sistema nervoso central dele. Se ele passou por uma lobotomia, também zerou tudo. No livro você explica o que significa cada pedacinho da nossa mão? Cada pedacinho. O teu livro, Quirodiagnóstico e Análise Podal. Você fala muito das mãos. Isso. Mas aqui você entra nos pés também. Entro também. Então, tem um capítulo só sobre os pés. Tem historinha também aqui, por exemplo, do japonês e do chinês, que desenvolveram as cirurgias na palma da mão. Tá. Né? O coreano, ele usou praticamente bisturi, criando cicatriz na página 147, onde as pessoas iam, ele riscava a linha de dinheiro, relacionamento e destino do indivíduo. Ele criou essas Ele linhas. rasgou a mão, criou Tá. cicatriz. E o que aconteceu com Então, isso? essas pessoas voltavam. Eu tenho dinheiro, mas não sou feliz. Eu não quero mais ter dinheiro. Eu tenho dinheiro que dá para comprar tudo, mas eu compro e não tenho felicidade. Então, o japonês descobriu que ele podia fazer com laser. Graduando o laser, ele criava uma preguinha. A cada 3 meses, se você quisesse, você continuava estimulando isso. É o que eu faço, ensinando o indivíduo a criar a linha com a canetinha e a tinta, sem criar danos nas mãos. Aí eu posso criar, por exemplo, a minha linha do dinheiro? Pode. Assim como você pode apagar linhas que estão, linhas secundárias que estão te incomodando. E Problema apaga como? Apaga, você tem o fundo da caneta, ele não tem essa parte gordinha aqui? Tem. Você simplesmente apaga. Vou exercitando ali. Isso, você vai afundando e você vai apagando a linha, Ok. tá? Assim como a tampinha de uma caneta Bic,
você pode riscar, ou um pauzinho de laranjeira, você também pode riscar a linha. E não precisa riscar constantemente. Riscou Não. um E se pouquinho. você pintou a linha, você mentalizou que você usou aquela cor. Aí tem jogo de canetinha que eu coloco para as pessoas verem, que tem dourado, tem prata, tem perfume, tem um monte de coisa. Então é saber usar a linha da forma correta. E a parte podal também existe uma análise de dedos e pés. Só eu comecei a fazer a análise da parte da sola. Tá. Porém que a gente usa muito sapato e o sapato apaga essas linhas. Tá? Mas o mais importante, a gente consegue analisar os dedos Dos pés. Então, se a gente olhar, por exemplo, na mão direita, nós temos o dedo, que seria o polegar, que eu chamo de dedo de Vênus, que é o dedo da alegria. Você tem um indicador que ele vai falar para você do desejo. Tudo que você quer, você aponta também com o indicador. Uhum. Nos pés tem aquela história, a mulher tem o dedo muito comprido, ela vai mandar no homem. Não, ela tem muitos desejos e talvez ela arrumou um cara que não consiga dar os desejos que ela quer, cumprir tudo aquilo. Entendi. Mas ela é desejosa, tudo que ela quer, ela está olhando. Depois a gente tem o dedo que seria da atividade. O que você faz? Aqui seria o dedo da sabedoria, que é o conhecimento, tudo que você precisa aprender dentro da tua vida. Depois você tem o Apolo, que ele fala do apego na mão direita. Então, quantas pessoas têm problemas no dedo de Apolo que são muito apegadas? Principalmente os indivíduos que são acumuladores. Entendi. Se você olhar um pé de um acumulador, esse dedo geralmente ele é torto Ele assim. vai se entortando. Ou ele entra por baixo da atividade, levantando o dedo, e vai complicando todos os outros. E o mínimo, ele fala de medos, insegurança e sexo. Porque assim, as pessoas têm medo de se relacionar, medo de um relacionamento e medo de fazer sexo. É diferente na mão esquerda, que você já vem com uma bagagem de família, de herança, onde o polegar vai trabalhar com a tristeza, sentimento, com o indicador, o Saturno, você vai trabalhar com a criatividade, que é tudo aquilo que você traz de informação, o Apolo vai falar do amor, e o mínimo, ele vai falar para você praticamente da confiança. Você já tem carinho da família, a não ser que quando o indivíduo não tem carinho da família, a confiança dele já não tem confiança. Então, o dedo já vem torto, encavalado. Tem o joanete, por exemplo. Isso que é diferente Isso. do direito do esquerdo. E assim, o esquerdo ele vai falar da mãe e o direito vai falar do pai. Ok. Se o indivíduo manifesta joanete no lado direito, ele vem com um comprometimento da mãe, não do pai. É uma mãe muito irritativa, uma mãe que cobra muito. Então, ele vai se fixar na imagem do pai, porém ele vai criar um joanete ali. E o que é o joanete? É um osso que começa a ficar torto, irrita, inflama, enche, dói e incomoda. É igual essa mãe. Isso. E assim, como ela fala de todas as tristezas que estão do lado direito, joga no lado direito. Então, eu quero apagar o seu lado alegre, o seu lado feliz. Você vai ficar lembrando de mim o tempo todo. Então, é uma mãe chata. Muitas acabam encavalando os pés em síndromes dos dois lados. Então, ela traz problemas do pai e problemas da mãe. Uau! Então, não só ela está representada de um lado, como ela está atingindo o outro lado Isso. também. Assim como as pessoas que têm no pé, do lado do dedinho, também um sobressalto, representa o quê? O ombro. Então, são pessoas que querem carregar tudo, né? O Atlas que quer carregar todo mundo, ajudar todo mundo, vai ter problema nesse ossinho de baixo. E automaticamente vai ter problema no ombro. Vai ter no ombro também. Ele Então, acaba indicando. Isso. E aí nós temos uma série, começa na página 165, 63, todas as posições de dedos, o que cada um vai estar falando, né? Quando ele retrai. É comum você estar conversando com uma pessoa numa beira de uma piscina ou na praia, e você faz algum tipo de pergunta, a pessoa encolhe os dedos, ele faz uma escadinha. Então, o indivíduo está com medo de falar, medo de responder, ou ele está se defendendo. Entendi. Tá acabando o nosso programa, Raver. Eu tô aqui conversando com o Raver de Menezes, ele tá lançando o livro
quirodiagnóstico e análise podal. Além da gente poder conhecer o tanto sobre a quirologia, através da ciência da quirologia, vem esse livro para complementar, ainda me falar dos pés. Isso. E aí, assim, aqui tem os atlas, né? Onde você vai identificar pelo toque nos pés todo tipo de sintoma. Apertou o pé, doeu, algum órgão está gritando na tua vida. Sapato apertado. Por que vocês, mulheres, vão na festa e no meio da festa vocês tiram o sapato? Porque tá apertado. Aperta o peito do pé, que refere às mamas, mamilos, e ao mesmo tempo a cintura e o tórax. Então vocês não conseguem fazer nada, além de estar usando um vestido apertado. Então vamos soltar e vamos ficar descalço. Tira o sapato, põe aquele chinelão ou descalço e aproveita a festa. Javier, quem quiser adquirir o livro ou entrar em contato com você, qual é o caminho? O caminho, assim, tem a Alfabeto, www, Alfabeto, hoje está no Rio de Janeiro, não sei se vai rolar hoje, porque é a Mystic Fair do Rio de Janeiro hoje, mas quem quiser entra na loja virtual, www.editoralfabeto.com.br, escolhe quirodiagnóstico, a quirologia, a arte do benzimento que bateu o recorde em todas as vendas e Café Mancia. Muito obrigada. Gratidão. Fechamos agora o Mundial e você. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Obrigada, Javier. Então é só acessar editoralfabeto.com.br e o Javier de Menezes está nas redes sociais. Um grande abraço. Telefone 991-597783. Um beijo, gente. Até daqui a pouquinho. Muito bem.